Olá, começa agora o Gazeta em Pauta, o novo podcast da Gazeta de Limeira, trazendo sempre convidados especiais, especialistas, entrevista, um bate-papo bem bacana. Do meu lado, a jornalista, querida parceira, Cíntia Ferreira, vai apresentar aí o nosso convidado especial. É isso aí, Is. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Marcelo Rossi. Ele é médico geriatra, é especialista em Alzheimer e é também um dos colunistas da Gazeta de Limeira, todos os domingos, com a coluna Envelhecer Sem Mito. Dr. Marcelo também é idealizador do projeto Idoso por um Minuto, que já alcançou mais de 1.000 crianças, jovens, adolescentes. Vai falar com a gente sobre esse assunto, mas ele também vai falar sobre o uso da cannabis para fins medicinais, já que recentemente, ele esteve na Colômbia aprofundando seus estudos sobre o assunto e também vai comentar um pouquinho sobre seminários voltados à conscientização do Alzheimer. Quero agradecer, Dr. Marcelo, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, e a satisfação de estar aqui com vocês. É um prazer. O Dr. Marcelo sempre tem o objetivo de trazer, informação, conscientização, e a gente vai começar então falando sobre essa questão da cannabis medicinal. O senhor esteve recentemente na Colômbia, tratou isso nas suas colunas, na Gazeta. Fez muito sucesso. Teve bastante repercussão. E o que te motivou, doutor? O que te levou para a Colômbia para iniciar esses estudos? Eu posso só antes particularmente contar um histórico do porquê desse contato com o cannabis? Por favor. Tudo começou com uma doença familiar. Minha mãe, em 2000, infelizmente foi acometida por um câncer de pâncreas e no meio médico nós costumamos dizer, câncer de pâncreas de 10, 11 vem a óbito, 11 falece, de tão voraz que é esse tipo de câncer. E evidentemente que nós recorremos aos melhores médicos, aos melhores especialistas, cirurgias, tratamentos, e mesmo com todo o tratamento já preconizado, com todas as diretrizes, a mãe ela não tinha mais resposta. A doença começou a trazer uma série de efeitos colaterais, de consequências, a própria quimioterapia, muita náusea, muito vômito. E aí, por felicidade, eu tive contato com uma amiga, a doutora Natália, psiquiatra, que também detém um domínio muito grande sobre o cannabis, e ela ofereceu. E você sabe, num momento de dificuldade, Sim. Nós recorremos a tudo, Com certeza. E eu confesso a você que a mãe teve um salto muito grande na qualidade de vida. E eu pude daí observar, puxa vida, como isso é bom, como isso ajudou a minha mãe, como isso conforta a família. Eu tive a oportunidade de não só acompanhar como médico, mas como família também, Foi a partir de uma experiência pessoal e familiar. Então, os medicamentos, ela estava num extremo da medicação, onde ela ficava já ruim por fazer a quimioterapia. E depois fazia a quimioterapia, ficava mais 3, 4 dias e nauseada, não comia, começava a perder peso, terrível. Degrada muito, Demais, consome muito. E aí começou a fazer a utilização do cannabis, conseguimos desmamar, ela tomava 3 antidepressivos, tomava opioide para dor, porque a doença começou a tomar uma dimensão de metástase. Então, assim, eu pude vivenciar. E isso, evidentemente, que me instigou a procurar, a conhecer, a estudar. Te influenciou, então? Muito, demais. E aí eu tive essa oportunidade de ir para a Colômbia. Por que para a Colômbia? Está mais próxima da nossa realidade. A Colômbia hoje é o segundo país maior produtor de plantação de cannabis. Só perde para o Canadá. E a Colômbia tem uma característica geográfica muito favorável. A luminosidade, temperatura. Então, a gente foi para lá com uma equipe de mais 60 médicos, pediatras, neurologistas, psiquiatras, geriatras, reumatologistas, onde nós pudemos, Foi entrar... de Limeira e... De Limeira fui só eu, foi do Brasil. Foram 60 médicos com um propósito médico-científico realmente de conhecer. Uma comitiva mesmo. Uma comitiva realmente. E trocar experiências com os médicos colombianos. A medicina na Colômbia é muito precária. Ela não tem toda essa diversidade tecnológica que nós temos em termos de exames de imagem. Então, eles são prescritores. E a Colômbia tem uma legislação que permite o plantio e o consumo, recreativo como medicinal. E aí nós pudemos, através de apresentação de casos clínicos, de experiências desses colegas, compartilhar a experiência
com a nossa, né, que está avançando no Brasil. Felizmente, nós estamos avançando nas pesquisas do cannabis. Então, isso deu um despertar muito grande para a gente poder contribuir para esses pacientes. O que eu gosto sempre de deixar muito claro é que o cannabis não é a bala de prata, o cannabis não é o santo graal, não é o pote de ouro no final do arco-íris. Mas ele é utilizado, na minha prática, pessoalmente, quando eu esgoto todas as diretrizes de tratamento. Quando você tem um ente querido com Parkinson, com Alzheimer, por exemplo, eles já foram esgotadas todas as tratativas. Opção, então. É a última opção, no meu caso, no meu caso. E eu confesso a vocês, na minha prática, que é uma coisa assim, mágica, tá? Não criando essa falsa expectativa. Existem pacientes, eu costumo dizer que o cannabis, ele é que nem a alfaiataria. Cada paciente tem uma medida. Então, assim, é um processo lento, é um processo novo, mas, assim, com estudos, com pesquisas, a gente está conseguindo trazer, né, esse medicamento próximo de uma realidade, e o que é muito gratificante. Não melhora só a qualidade de vida do paciente, melhora também a qualidade de vida dos familiares. A gente vai voltar um pouquinho para a Colômbia, até... O senhor trouxe umas fotos para a gente ver, para a gente conferir como é que foi a viagem. E aí eu queria que o senhor explicasse um pouco aí como que foi a viagem. Isso daqui são as estufas, você até comentou que são naves. Eles chamam de naves, achei bonito, né? Essa apologia, né? E assim, é uma fazenda, foi em Bogotá, e... são 90 hectares, mais ou menos, de plantio, e o interessante é que é só mulher. São 180 mulheres que trabalham, né, no cultivo, na seleção. Nessa foto em particular, onde estão as duas ali funcionárias, já é uma planta matriz. É uma planta que foi geneticamente alterada para chegar na sua pureza máxima. Então ela é diferenciada. Ela é diferenciada. Ela passa por um processo de cultivo, de plantação, de irrigação, de controle de temperatura. Então, assim, segue as mais específicas normas. Tudo muito rigoroso, Muito rigoroso. Na semana em que nós estivemos lá, a Anvisa tinha acabado de fazer uma visitação. Como o Brasil importa, como alguns laboratórios estão importando essa molécula, estão importando o cannabis da Colômbia, a Anvisa esteve lá em visitação para poder ver se está dentro das normas mesmo, de especificação. Eles têm controle até com água, né? Eles usam água da chuva para não ter interferência de metais. Eu até questionei, mas e o poço artesiano, né? 90, 120 metros. Não, mesmo nas pesquisas tem metais pesados, então a chuva... É todo um contexto assim, muito técnico realmente, que vai aprimorando, né, a qualidade da planta para chegar no seu resultado final, né? Existe todo um preparo para entrar dentro das naves, né? Você tem alguns lugares que você tem que se paramentar, igual roupas de centro cirúrgico. Aí, nesse caso, era mais simples, né? Olha aqui que interessante, né? Esse lote, essa nave, está indo para a Finlândia, né? Então, tem todo um código de barra, de qualidade, de certificação, de lote, realmente... Bem criterioso. Muito criterioso, né? É uma qualidade, assim, acima das nossas expectativas. Não é simplesmente, quando você fala em cannabis, aquele cannabis que é cultivado artesanalmente. Também tem a sua contribuição, mas não passa por todos os critérios, né, de controle, de qualidade, como é o caso dessa que nós vamos visitar. E essa planta, ela é extraída, ela é levada totalmente? Como que é nessa questão para exportar? Ela passa por todo esse processo, né? Eles pegam a matriz, eles até desenvolverem a semente, até a genética, né, a matriarca, vamos dizer assim, e dela eles vão fazendo novas mudas. E a planta toda, ela é aproveitável. De onde é extraída, né, as moléculas, que são mais de 400 moléculas hoje, e as mais estudadas são o CBD e o THC, é extraída justamente dessa flor, né, do pólen, né? É aí que está a mágica da planta. Aí que tá geralmente todo o poder... as pessoas acham que são as folhas, né? As folhas. Eu achava que eram as folhas só. Existem as folhas, o talo também é aproveitado, né? Existem outros componentes que são os terpenos, que são os flavonoides,
que dão o sabor, que dão o odor, a concentração. Então, assim, de uma forma geral, toda a planta é aproveitada, mas de onde é extraído particularmente essas moléculas é da flor, é dessa parte polinizada dela. Olha, muito interessante. Muito. Olha, tem até um vídeo também. Tem, né? São várias naves, né? Elas vão passando por processos, né? De seleção, de temperatura, de umidade, a característica evolutiva dela é acompanhada assim por dia a dia. Existe realmente um controle muito criterioso para o cultivo até a sua elaboração final, que é o laboratório. E foi uma experiência enriquecedora, né, doutor? Como é que é esse retornar, depois de toda essa experiência, retornar para o seu consultório? Acho que o senhor passou a ter mais segurança ainda, né, em orientar seus pacientes, em indicar quando é o caso. Como que foi esse retorno, essa volta à prática depois desse aprendizado? Foi uma aula, né? É motivacional. Eu acho que tudo que agrega conhecimento, agrega informação, porque assim, eu acho que você tem que fazer uma medicina de qualidade. E quanto mais aprimoramento, quanto mais conhecimento, quanto mais informação você obter, mais confiança você passa para o seu paciente. E você passa também a conhecer a procedência. E o paciente como confia funciona. mais, né? Muito mais. Quando o senhor indica, ele sabe que o senhor esteve lá, se aprofundou, estudou. Então traz também esse conforto para a família, né? De alguém que foi a fundo, né? Muito. E acho que como tudo, na vida profissional de todos, né? Acho que quanto mais você se dedicar, mais você vai se tornando um expert. Então, isso foi muito enriquecedor. Isso me encorajou, isso me motivou a saber que eu estou no caminho certo. Pode ser que amanhã a minha opinião venha a ser contrária, mas por tudo que nós temos acompanhado, por todos os eventos, por todos os cursos que nós temos participado, os resultados são, assim, maravilhosos. Tem essa questão do preconceito mesmo, né, doutor Marcelo? Porque a gente vê alguns familiares, tem a questão dos adultos, mas assim, ainda tem um receio para a questão das crianças, né, e dos mais idosos, né? E eu queria que o senhor comentasse também sobre a questão desses tratamentos, sim, né? Porque quais tipos de doenças, né? Hoje, e tudo começou, às vezes a gente tem uma noção, uma droga nova. Não é. Você pega a história, ela já é prescrita, ela já é descrita em pergaminhos, em desenhos, há mais de 2000 anos antes de Cristo. Então, é uma retomada de uma planta, né, de uma droga, que já tem o seu efeito milenar conhecido. Você pega os chineses, os africanos, existem muitas culturas no mundo. Algumas culturas indígenas também. Indígenas, principalmente, que já utilizam. Então, agora o que está tendo é isso, é um aprofundamento. A ciência, a tecnologia está permitindo que você tenha um domínio e uma compreensão melhor sobre os seus efeitos. E a condição do preconceito, foi criado um preconceito, né? Eu sou de uma geração que maconheiro é um cara mal visto, é um cara do mal. Então associou-se muito essa relação da droga, né? Como uso recreativo. E eu sou contra o uso recreativo. Eu sou a favor do uso medicinal, porque como médico eu sei também das implicações neuropsiquiátricas que algumas dessas moléculas, principalmente o THC, podem promover danos ao sistema nervoso central. Então, o preconceito, principalmente com o idoso. O idoso foi criado nessa geração também, né? Não. Um olhar mais distante, desconfiado, né? Só que quando você expõe toda esse estudo, todo esse conhecimento, todo esse detalhamento, ele acaba ainda aceitando com uma certa resistência. Mas aí ele começa a usar, ele começa a ter como leitura pessoal própria, falei, puxa vida, eu estou melhorando, né? Então, e a família percebe também. A família percebe, o incentivo também é muito importante, né? E no caso das crianças, né? Você quer pegar a principal indicação, tudo começa com o uso da epilepsia, né? Existem várias doenças que podem promover a epilepsia, mas o principal resultado, tudo começou no uso da epilepsia, daquela epilepsia recorrente, crianças. Imagine seu filho tendo 50, 40 crises convulsivas então, a epilepsia foi a primeira doença a ser tratada com cannabis. A ser homologada realmente, né, como tratamento. Tem reconhecimento mundial.
Inclusive, um professor, né, brasileiro da Universidade de São Paulo, né, Dr. Carlini, né, ele que foi o idealizador, ele que foi o preconizador de estudos que realmente confirmaram, né, a utilização do cannabis para o tratamento, né, da epilepsia. E você tem muitas outras patologias hoje que também têm indicação. Qual é o rol, as principais doenças a serem tratadas? Usa-se muito para autismo, usa-se muito para epilepsia, a doença de Tourette, síndrome de Duchenne, Alzheimer, Parkinson, ansiedade, depressão, insônia. Então, assim, são estudos que estão cursando para isso, mas o uso restrito como medicamento é mais para essa condição. Sim. Esclerose múltipla, epilepsia e efeitos adversos da quimioterapia. E até nesse tópico do preconceito é importante esse trabalho, porque tanto o Dr. Marcelo, a Gazeta se propõe também, porque o preconceito a gente combate com informação, né? Então, às vezes a gente tem um preconceito porque a gente desconhece um assunto, ouviu falar, mas não se aprofunda. E quando a gente começa a ouvir pessoas que se aprofundam, e aí a Gazeta busca cumprir esse papel também, trazer, né, as matérias, ouvir pessoas que se aprofundam, talvez as pessoas vão ficando mais aceitando melhor, com né? certeza. Que é uma possibilidade, é uma esperança para muitos casos, né, doutor, e acabam ficando mais propensas a aceitar o tratamento, né? Acho que você falou a palavra apropriada, esperança, né? A ciência, ela é embasada em estudos, né? Não é em achismo. Só que a dinâmica e a necessidade por busca de novos medicamentos, ela não para, ela é uma constância. E quando você se vê atrelado aos medicamentos que já existem, e você tem a possibilidade de usar um medicamento com essa proposta de melhorar a qualidade de vida, de promover esperança para as pessoas, é o que nós temos feito. O problema é isso, eu acho que no Brasil tudo começa de forma errada, né? Daqui a pouco, eu costumo dizer, daqui a pouco vão estar usando cannabis para unha encravada, para alopecia, para queda de cabelo. Então, nós precisamos ter esse critério. A imprensa séria, como vocês que praticam, a medicina séria, ética que nós praticamos, acho que precisa isso, ter credibilidade, ter conhecimento e informação para poder informar as pessoas. E como geriatra, né? No caso, a gente falando um pouco sobre o Parkinson e o Alzheimer, em que momento é possível que ele seja utilizado? Tem um estágio específico? Qual é o momento da família procurar um especialista e falar, eu quero tentar esse tratamento? Não existe uma regra. O que nós percebemos na prática do consultório, do dia a dia, é que quanto mais precoce, melhor. Porém, sempre com esse critério. Eu nunca uso o cannabis como um adjuvante, eu uso como um coadjuvante. Países como Israel, Canadá, já têm protocolos, por exemplo, para fibromialgia, que eles usam o cannabis como droga de escolha. No nosso caso, eu sempre procuro seguir as diretrizes médicas, os medicamentos preconizados, e mediante a estabilização do quadro, ou a regressão, ou a piora, aí nós fazemos uso do cannabis. E é uma particularidade, não dá para padronizar a mesma dose para você e para mim. São individualidades que interagem muito com o estilo de vida. As comorbidades de outras doenças que você tem. Sim. Então, por isso que eu falo que tem uma particularidade muito pessoal, né? É interessante que agora eu estive no segundo SICMED, né? Que é uma conferência internacional de cannabis. E a maioria dos médicos, dos pesquisadores, dos farmacêuticos, todos eles utilizaram o cannabis por alguma doença pessoal ou familiar, como foi o meu caso. Então, você vê, existe muita seriedade, né, na forma de conduzir o conhecimento do potencial dessa flor em particular. Então, a doença, ela deve ser abordada dessa forma. A partir do momento... A demência. A demência, o paciente chega a uma fase da doença que ele evolui com alterâncias do comportamento. Ele tem aquele estrejeito, agitação, existe uma síndrome que a gente chama de síndrome do pôr do sol, o paciente começa a ficar mais agitado no período, na transição da tarde para a noite, melhora de uma forma mágica, o paciente fica calmo, fica tranquilo, a agressividade, que muitas vezes é uma das manifestações, é uma queixa, a higienização do paciente. Então, assim, o cannabis, ele consegue promover
efeitos que outros medicamentos promovem, mas sem a sedação. Então, isso que é o interessante. Porque você consegue conter a progressão dessa doença, mas com o paciente sedado. Então, ele não fica participativo da família. Vida social, eu tenho pacientes que iam no consultório, ficam agitados na cadeira, ele para, ele movimenta. Começamos com o canabidiol, com o cannabis. Hoje ele senta, ele participa, então sociabiliza a vida do paciente. E melhora até a questão da autoestima também dos pacientes, né, doutor? Importantíssimo, né? Pega um paciente com Parkinson, né? Ele se sente envergonhado, né? As pessoas reparam, você vai pegar a caneca, você começa a tremer, então você tem características, a marcha, a insegurança, a queda. E você percebe que o cannabis parece que ele restaura essa autoconfiança, uma dignidade, essa dignidade do paciente. Então, assim, a repercussão não é enfatizar cura, melhora a memória, melhora o tremor, melhora a qualidade de vida, melhora a autoestima do paciente. Um relato bem breve, eu tenho um familiar onde disse que o pai, ele é portador de doença de Parkinson, e ele voltou a pescar. Olha. Poxa vida, o sujeito voltar a pescar, é lógico que ele não pesca na condição de ir na beira de um rio, mas ele voltou a ir no pesca e pague. O outro voltou a jogar bola com o netinho no fundo do quintal. A outra voltou a tricotar. Meu Deus, né? Então, as evidências são muito fortes, são muito robustas. O que nós precisamos é de incentivo, de liberação de mais estudos, de mais pesquisas, para poder realmente viabilizar isso de uma forma concreta, né? Como bula de um remédio. Olha, nós vamos passar a ter indicação para tratar essas doenças. Essa questão da legislação ainda dificulta, então, né? Muito, muito. A Alesp, né, em dezembro do ano passado, o deputado estadual Caio França, né, foi aprovada uma lei. E agora, em janeiro de 2023, o governador Tarcísio, né, ele promulgou, né, a resolução da lei, e agora é uma questão de tempo para adotar estratégias para quais patologias, de que forma isso vai ser utilizado, mas eu vejo isso como um progresso. Você vê os meios acadêmicos, os meios científicos ficaram felicíssimos, né, com essa possibilidade. Até porque ainda é um tratamento caro, né? Muito caro. E essa medida busca também facilitar o acesso dele por meio do SUS, né, doutor? Como é que o senhor vê essa questão? Porque ainda não é acessível para a maioria das pessoas, talvez, né? Será que a ideia é chegar num momento em que seja mais acessível, seja algo mais possível, né? Talvez para aqueles idosos com uma renda mais baixa, que não tem condição de bancar ainda esse tratamento, né? E o idoso, ele já é um paciente polimedicado, né? Ele já gasta muito, com o tratamento, com o remédio. Sim. Então, assim, existe essa possibilidade de você tendo uma legislação mais maleável, de poder ter produção própria no nosso país também. Já existem algumas associações que têm ordem judicial, que conseguem produzir, que conseguem vender a um preço acessível, mas mesmo assim ainda é um tratamento muito caro. O Brasil ainda importa muito. Ainda importa. Eu diria para você que eu acho que 60% ainda do produto ele é importado, porque nós temos algumas características, algumas moléculas que é o THC. E a legislação brasileira, quando você fala em produzir o THC, existem algumas restrições. Tem impedimentos. Tem. Né? E quando você importa, não tem. Então é difícil entender, né, essa relação, né? Porque eu posso importar e porque de repente eu não posso produzir aqui. Então, eu acho que tudo isso, o que vem ocorrendo, esses debates são importantes justamente para isso, para podermos fomentar, debater, ouvir os lados, né, os familiares, o lado médico, até o lado conservador, né, com relação ao benefício que isso vai promover na vida das pessoas. Com certeza. E aí a gente queria falar também sobre um projeto muito importante que o Dr. Marcelo tem, que é o Idoso por 1 Minuto. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre ele, porque está dentro desse assunto, né? Que é quando o senhor leva a conscientização para crianças, para jovens, para universitários sobre o que é ser idoso. De onde que nasce, doutor Marcelo? Como que o senhor idealizou esse projeto? Eu falo que essa é a menina dos meus olhos, né?
É meu terceiro filho. Eu acho que por vivenciar, né, eu tive uma formação acadêmica muito humanitária, né? Eu fiz na Santa Casa de São Paulo e fiz o Hospital das Clínicas. Então, assim, existia um envolvimento muito próximo do idoso, né, na condição humana, não só na condição técnica de tratar das doenças. Então, isso sempre me sensibilizou, então isso sempre esteve comigo. E o que a gente percebe é esse distanciamento, né, das pessoas jovens para com os idosos. E eu falei, puxa vida, como que a gente poderia aproximar essa relação? Como a gente poderia começar a educar as pessoas, né, que elas também vão envelhecer? Então a gente tem que começar a criar mais políticas públicas para melhorar a qualidade dos idosos e nós que vamos ser idosos amanhã, né? E aí eu tive essa ideia. Aliás, esse projeto, né, ele virou um projeto, acho que é o projeto número 25 de 2020, ele participou de um concurso nacional, onde foram mais de 2.300 projetos inscritos, e o nosso teve a grata satisfação de estar entre os 100. Olha que interessante. Então, assim, nós só perdemos para universidades, para centros muito distintos, realmente, né? E ele visa, de uma forma bem simples, bem prática, falar da parte teórica do envelhecimento, por que a pele muda, o coração muda, o intestino muda. Então, assim, você vai mostrando as etapas evolutivas, fisiológicas de cada segmento do corpo. E no final você faz uma parte prática, onde os alunos eles são convidados a participar. Nós colocamos fones de ouvido para fazer uma restrição auditiva, colocamos óculos com tem uma questão prática também. Uma questão prática, né? Para você coloca aquele óculos e passa aquela cola de bastão para poder criar uma névoa, né, na visão. Coloca elásticos, aqueles elásticos de tensão nas pernas, nos braços. Coloca peso no corpo, né? E aí você começa a submeter os jovens a atividades. Eu coloco lá uma frase, lá eles têm que copiar, eu faço um ditado no meio de ruído, no meio de barulho. Então, assim, mostrando realmente, né, as incapacidades, as limitações que a idade vai promovendo nessas pessoas. E ao término desse laboratório, ao término dessa palestra, a experiência que eles relatam é sempre diferente. Você tem que ver, é uma coisa super diferente. Puxa, agora eu passo a entender por que eu tenho que falar 2, 3 vezes com o meu avô. Sensibiliza muito, né? A sensibilidade, a consciência, você aflora, né? Acho que nós precisamos de mais projetos, nós precisamos de mais de políticas públicas justamente para mostrar o impacto que isso... Por que ele demora para atravessar a rua? Porque ele tem limitação da musculatura, porque a envergadura, ele tem artrose, e muitas vezes o jovem ele não tem paciência porque ele ainda não entendeu, né, que é uma limitação da idade que vai chegar para todos nós. E aí o senhor coloca ele nesse lugar e ele compreende que... É fantástico. Porque o avô anda mais devagarzinho, porque a avó não enxerga muito bem no celular. Né? Ele vê de maneira prática, né? Então isso mexe com o brio, isso mexe com... Nós somos seres pensantes, né? Você consegue avaliar, né, a capacidade, né, funcional das pessoas. Então, é uma experiência muito prática e muito enriquecedora. Acho que nós já atingimos aí mais de 1.000 alunos, né? Escolas privadas, universidade, a Unicamp, ela faz uma parceria aí anualmente também conosco. Então, assim, é muito gratificante, é muito empreendedor você falar do envelhecimento para o jovem, né? Acho que o jovem ele precisa ser mais tocado, né, com relação a esses temas. Sim, com certeza. Doutor, não tem como não falar de Alzheimer, né? Sim. É um assunto aí, você é especialista, né? E é uma doença que vem acometendo aí muitos idosos, principalmente, né? Sim. Não é voltado só para os idosos, mas tem acometido muito. Eu queria que o senhor falasse aí como que está essa questão, né? O senhor vem realizando seminários, né, também sobre esse assunto, né? E qual que foi a sua motivação para trabalhar com o Alzheimer? Eu acho que é a angústia, é o sofrimento, é a incapacidade, né, que isso gera no paciente, e principalmente na família. Eu tenho sempre essa preocupação, né, da família. A família sofre junto com o paciente com demência, principalmente do tipo Alzheimer. Notoriamente nós estamos vivendo mais
E uma das principais características, as pessoas às vezes chegam no consultório e perguntam, doutor, meu pai tem Alzheimer, eu tenho medo de desenvolver o Alzheimer, o que eu tenho que fazer? Tem algum exame? Tem alguma prevenção? Não existe exame. O exame ele auxilia, mas existem testes, né, neuropsicológicos, o próprio comportamento, a própria anamnese, o próprio histórico do familiar é que nos auxilia a conduzir para um diagnóstico de demência tipo Alzheimer. Né? Nós temos várias demências. Nem sempre é o Alzheimer. Nem sempre é o Alzheimer. Nós temos de demência vascular, de corpúsculos de Lewy, frontotemporal. Então, assim, existe uma gama de outras demências então, e outros diagnósticos. Não é porque eu esqueci alguma coisinha que já vou ser diagnosticada com Alzheimer. Jamais. A principal característica etiológica do Alzheimer é a idade. Quanto mais você viver, mais chance você vai ter de desenvolver o Alzheimer. E existe uma característica importante que eu sempre falo, é a demência senil. Né? A demência senil, ela é fisiológica também, você esquece. Eu sempre falo para o paciente, eu vou fazer um bolinho de chuva. Eu vou no supermercado, eu vou lá, eu compro farinha, ovos, leite, fermento e açúcar. Aí eu chego em casa, farinha, ovos, leite, fermento, puxa vida, esqueci o açúcar. Isso é normal. O que não pode é você chegar em casa com ovos, farinha, leite, fermento e açúcar. Esqueci de fazer o... O que eu vou fazer com isso? Esqueceu o processo. Esqueceu o processo. Você está acostumado a receber os seus netos, seus pais no final de semana na sua casa, você vai fazer comida para 10 pessoas, de repente você faz comida para 50 pessoas, de repente você faz comida... Então, quando você começa a ter comprometimento das suas atividades da vida diária, coisas que você sempre muito bem desempenhou, você sempre muito fez, sim, com muita maestria, você começa a encontrar dificuldade, pode ser um dos sinais, um dos sintomas precoces, e muitas outras. Eu tive um conhecido que o pai dele... mais tarde foi diagnosticado, né? E eu lembro que ele relatou que o pai dirigia e foi um dia num local com o carro. Teve um dia que ele entrou no carro para ir embora, ele não lembrava a mecânica do carro. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que puxar o freio, o que era para fazer? Ele entrou no carro e não sabia. Aí ele ligou para o filho e falou, olha, eu tô aqui em tal lugar, eu não lembro o que é para fazer. Não lembrou mais de dirigir. E aí esse filho falou que foi aí que eles desconfiaram, porque... ele esqueceu o processo. Ele não sabia o que fazer dentro do carro, mas ele sabia quem era ele, ligou para o filho, mas esse processo ele não lembrou. Atividade que você sempre desempenha, você começa a encontrar insegurança, mudanças comportamentais. De repente você levanta alegre, na hora do almoço você está nervoso, à tarde você está deprimido. Então, quando você tem alternâncias de humor, até quedas, nós precisamos tomar cuidado. De repente o paciente começa a cair do nada. Existem estudos agora que estão evidenciando que o declínio cognitivo ele pode começar a ocorrer na 4ª, 5ª década de vida. Olha que loucura. Jovem, né? Jovem. Existe um percentual disso começar a ocorrer, de 5%, 10%, mas começa a ocorrer. Quando eu fui para a Holanda, eu acho que depois dessa viagem para a Colômbia, a Holanda foi assim, o que mais me engrandeceu, né? No sentido de pesquisar, de estudar, de contribuir com o Alzheimer. A Holanda é a vitrine em termos de manuseio, em termos de conduzir o paciente demenciado. De qualidade de vida do idoso. Fantástico. A cidade toda, o país todo é voltado com políticas para o idoso. Tudo. Rampa, acessibilidade, essas placas, né, de sinais de trânsito, de indicadores já em tamanhos, em letras grandes. Então, assim, você vê que existe não só uma preocupação, né, com relação à progressão da doença, porque lá o idoso vive 100 anos, então, consequentemente, ele vai começar a ter predisposição a desenvolver a demência, um impacto maior. Mas cria-se toda uma estrutura também, né, na arquitetura, no meio ambiente, que favoreça a acessibilidade, que favoreça a compreensão dele ir num supermercado, por exemplo, e saber onde se direcionar. Eu achei uma graça, né? Andador. O que o idoso holandês usa de andador, ele usa de bengala, por quê? Porque ele sabe que se ele cair e quebrar, né, na geriatria, a fratura é a 5ª condição de morte, de complicações, né? Então, o que ele faz? Ele previne.
Por isso, Olha, interessante mesmo. Então ele né? Não usa. tem esse tabu, né? Ah, vou sair de andador. Você chega no consultório, o paciente com aquela limitação, com aquela dificuldade. Cadê o andador? Ah, eu não uso. Cadê a bengala? Não, eu não tenho. Então, assim, vencer esse preconceito, Com né? certeza. Então, assim, nós estamos ainda num processo muito jovem no sentido de evoluir para conscientizar. Por isso é importante, né, esse projeto Idoso por um Minuto, para começar a despertar nos idosos, nos jovens, o incentivo de forçar o pai, forçar o avô, forçar o conhecido a começar a tomar medidas, né, não só preventivas, mas proativas. Quando você falava do Alzheimer, uma condição que às vezes as pessoas perguntam, doutor, o que eu faço para prevenir o Alzheimer? Né? Qual é a melhor forma de prevenir o Alzheimer? Ainda é a prevenção, ainda é a prática de bons hábitos, manter-se intelectualmente ativo, palavra cruzada, ler jornal, leitura, filmes, e usar, né, abusar do filme que você assistiu e comentar com o filho, com o neto, a palavra cruzada, praticar o que você escreve na palavra cruzada. É importante destacar isso, né, doutor? Porque não tem cura, mas tem prevenção. Tem prevenção e tem tratamento. Tem tratamento. Então, durante o período de tratamento, você consegue melhorar muito a qualidade de vida. Eu tenho pacientes hoje com demência que têm uma qualidade de vida superior à de muitos outros idosos Sim. que não são portadores de demência. Atividade física, né? Atividade física estimula, jorra uma porção de hormônios que ajudam a melhorar as sinapses, né? Entre as conexões, entre os neurônios. Alimentação, controlar as doenças de base, hipertensão, diabetes, colesterol. Então, hoje, mudou um pouco a concepção da doença de Alzheimer. Não é meramente a principal fator etiológico, continua sendo a idade, mas o estilo de vida agregados a todos esses controles da pressão, do diabetes, do colesterol, do não fumar, da obesidade, são fatores que vão contribuir também como um agente etiológico para a demência de Alzheimer. E é importante começar isso o quanto antes, né, doutor? Tentar semear bons hábitos para colher na velhice, seria isso? Desde cedo, não tem hora para você começar exercício. É melhor você começar com 70 anos do que você começar com 80. Sim. Mas a condição que é preciso, né, vocês, nós, é propagarmos isso, né? A qualidade de vida hoje, ela é uma ferramenta necessária para praticamente quase todas as doenças, com exceção dessas doenças autoimunes, claro, com exceção dessas doenças genéticas, mas o Alzheimer, particularmente, ele é uma doença previsível de ser trabalhada. E tem essa questão também, falar um pouquinho da saúde mental da família. Eu tenho um exemplo na minha família, né, a minha avó sofre Alzheimer e... Quantos anos ela tem? Ela tem mais de 90 anos. Mais de 90. Tá uma guerreira. Guerreira. A gente chama ela de Fênix. Ela tá sempre renascendo. E essa questão da saúde mental da família é uma coisa que a gente percebe mesmo no dia a dia, né? Porque as minhas tias e a minha mãe, então elas se revezam para cuidar dela, então cada semana uma familiar fica com ela, né? Até para ela ter uma qualidade de vida melhor, assim, porque a gente precisa entender essa questão da saúde mental do familiar, do idoso, porque eles também sofrem, né, doutor? Eu chego a uma fase da doença onde eu me preocupo mais com quem cuida do que com o próprio paciente. A saúde de quem cuida, ela exerce não só na pessoa que cuida, mas na família. Né? Todos que estão ao redor. Eu costumo dizer que a demência de Alzheimer, ela afeta a sociedade, ela afeta a família como um todo. E se você não se mantiver de forma emocional, de forma física, né? Sono, qualidade do sono, você vê assim, cuidadores desenvolverem problemas de depressão, problemas de ansiedade, problemas de insônia muito graves em decorrência de prestar assistência ao pai ou à mãe, quem quer que seja portador de uma demência. Então, o consumo desse paciente é muito grande.
Por isso que é sempre importante, por isso que a gente fala que é uma doença Sim, multiprofissional. sim. Exigem cuidados de profissionais, terapeutas ocupacional, fisioterapeutas, nutricionistas, e da família em particular, né? A família que geralmente acaba assumindo esse fardo, mas ela tem que ter um tempo para ela, né? Ela tem que ter um tempo para fazer a sua atividade física, ela tem que ter um tempo para ter a sua vida social, que é muito importante, porque senão você se ausenta de tudo isso. Então é um apoio psicológico, de repente. E então é importante elas se revezarem mesmo semanalmente, porque aí cada semana a minha avó fica com um familiar, né? Eles conseguem ter esse preparo também mental, esse tempo, né? Esse tempo para... É difícil essa dinâmica, né? São poucas as famílias que têm... Eu admiro muito. São poucas. Eu confesso a você que em todos esses anos isso ainda é uma coisa que me choca, né? De repente um pai, uma mãe ter criado você, ter educado você e no momento de uma doença, ele se vê muitas vezes sozinho. Né? Então, são raras as famílias como a sua, né? Até te parabenizo, porque geralmente você pega famílias de 5, 6 filhos, onde o fardo recai sobre 1, 2, né? E o aspecto emocional desse cuidador acaba sendo um problema no futuro. Com certeza é um problema que afeta muito, né, a saúde mental de quem cuida. E nós tivemos um caso grave aqui em Limeira recente, né, doutora? Até a gente comentou nas redes sociais, né? Você fez uma postagem sobre esse caso grave, né? Que foi de um cuidador de idoso que acabou agredindo aí, né? Um idoso. Caso absurdo, né? Você vê onde chega a insanidade de uma paciente, né? Agredir um idoso numa condição vulnerável. Primeiro, de ser um idoso. Segundo, de ser portador, até onde nós temos informações, de uma demência, né? E a precariedade, né? O fato de você não ter condições de se defender, né? Não tinha como reagir, Não tinha como reagir, né? E a postura agressiva, desumana dessa pessoa, de um cuidador, que teoricamente teria que ser uma pessoa qualificada, uma pessoa, um profissional, a entender aquela situação, né? E o que nós vimos foi justamente o contrário. Eu me arrepio toda vez que eu falo. Eu acho isso um crime hediondo. Eu acho que agredir crianças, agredir idosos, eu acho que eu não consigo, não cabe na minha cabeça. Não sei se porque nós trabalhamos, evidente, né, com esse tipo de educação, de esclarecer isso para as pessoas, mas você vê que ainda tem, né, pessoas com essa personalidade, com essa agressividade, um cuidador. Então, precisa do quê? Um cuidador desse? Talvez não dormiu bem à noite, está com um problema em casa, tudo bem, mas você é um profissional. Você, enquanto profissional, você tem que saber separar os seus problemas da assistência a um paciente, como foi esse caso. E nada justifica, né? Não importa jamais o que tenha ocorrido no dia, porque é um crime, né? E o que a gente espera é que tudo seja, né, está sendo devidamente apurado e que essa pessoa seja, de fato, responsabilizada, né? E que não volte a ocorrer, que seja um exemplo para que isso não ocorra mais, né? Que as famílias estejam atentas, as instituições estejam atentas a esses profissionais. Você falou uma coisa muito importante, né? As pessoas às vezes me questionam, doutor, o senhor é contra colocar numa instituição? Antigamente nós usávamos a palavra asilo, né? Um termo triste, né? Depressivo, né? Hoje é instituição de longa permanência, né? O senhor é contra? No início eu era. Hoje eu acho que eu sou o primeiro Você tem que estudar o perfil da família. Se a família é grande, se todos contribuem, se todos ajudam, tem condições financeiras de colocar um cuidador, porque é um tratamento caro. Com certeza. Um paciente hoje com demência, para você dar um mínimo de assistência, não sai por menos de 5, 6 mil reais. Então, a partir do momento que você institucionaliza um paciente com demência, teoricamente a instituição é para promover qualidade de vida. Você tem nutricionistas, você tem fisioterapia, você tem oficina de memória, você tem uma série de atividades lúdicas, você tem uma série de tratativas para melhorar a qualidade de vida, desde que você não abandone seu pai e sua mãe. Claro. Eu sempre falo que você tem que chegar, conhecer, conversar com os familiares, visitar a clínica, conversar com os familiares dos hóspedes que lá já estão e procurar saber, né, como que é a alimentação, higienização,
se é permitido 24 horas você entrar e sair, tem enfermeiro, tem médico, como que funciona a medicação. Então, assim, as pessoas também têm que buscar informação. E estarem sempre presentes lá, né? Sempre. Não é simplesmente deixar o idoso lá, né? Não, é importante não que eles participem também, né? De alguma forma aí do cotidiano, que possa visitar, possa participar de atividades lá com eles, né? Sim, é o mais importante. E ainda é caro, né, Eu não sei se é caro ou se nós aqui... Sim. Eu acho que é um problema econômico, né? Talvez para os padrões, né, da maior parte dos brasileiros ainda seja inacessível. Inacessível, né, financeiramente. É interessante isso na Holanda, né? Na Holanda existe uma relação tripartite, né? Lá você tem lá a contribuição que você dá, que seria tipo o INSS nosso, tem o convênio e tem o governo, mas funcionam, né? Então cada um dá a sua parcela para no final da sua vida você escolhe se você quer ir para uma instituição de longa permanência. Então, assim, existem aquelas instituições top, 5 estrelas. Aí, se você quiser, você banca um pouco mais o seu dinheiro. Mas é um país que está muito, né, educacionalmente, está muito além da nossa realidade. Mas eu acho que nós temos, né, todos aqui, esse dever, né, de trabalhar, de orientar, de esclarecer, para poder um dia mudar essa concepção que nós temos, né? Com certeza. Assim, para finalizar, queria alguma consideração para os familiares, para os idosos, mas assim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão do Alzheimer, um conselho que você deixaria para as pessoas. Dia 21 de setembro é o dia de conscientização internacional tá chegando, né, do Alzheimer. E nós promovemos, todo ano, do dia 21, nós promovemos um seminário. Nos ausentamos por 2 anos, por causa da pandemia, e agora, nesse mês de setembro, dia 21, acho que é uma quinta-feira, no período da manhã, nós vamos promover o 4º seminário, né, de conscientização e prevenção do Alzheimer. Acho que é isso que falta. Falta você esclarecer mais, falta você fazer isso que nós estamos fazendo, debater mais sobre a doença. Todo mundo fala da hipertensão, todo mundo fala do coração, todo mundo fala da diabetes, e a demência vai ser a segunda, para as próximas 3 décadas, vai ser a segunda doença que mais vai ocasionar morte no mundo. Então, a importância... É um dado alarmante, É um dado alarmante, é um dado preocupante. Então, eu acho que precisa disso, conscientização, né? Então, até aproveitar aqui e convidar as pessoas, né? É evidente que nós vamos usar o espaço, né, da Gazeta de Limeira para poder propagarmos um pouco mais sobre o assunto, mas eu acho que é isso, é o esclarecimento, é orientar os familiares. As famílias ainda, elas estão desesperançosas com relação ao apoio de leis, de ações públicas que auxiliem, que amparem, que resgatem, que deem suportes para elas suportarem essa doença. Envelhecer hoje é um processo muito difícil no nosso país. A teoria do envelhecimento é fácil, você explicar, você falar. Agora, você vivenciar o dia a dia de um idoso é difícil. Nós temos que trabalhar e muitas vezes você não consegue, né, dar atenção para o pai, não consegue dar atenção devida para a mãe. E às vezes essa nossa ausência é fundamental, às vezes, para distinguir o início de uma demência, por exemplo. Então, o distanciamento do idoso, incentivar o idoso a participar de grupos comunitários, de terceira idade, nos grupos de bairro, da sua religião, atos voluntariados. Então, assim, precisa de uma política constante, permanente, onde nós possamos promover uma ocupação de tempo para os idosos. E a família tem que ter esse desdobramento, como é o caso da sua, de tentar entender esse processo e tentar doar-se um pouco mais, né? Acho que o idoso hoje ele clama por tão pouco, né? Ele clama por atenção, por carinho, por reconhecimento, e são sentimentos que não só, parece que o ser humano está perdendo essa característica humana, né? O ouvir o outro, né? E o idoso tem essa percepção muito mais aguçada. Então, acho que nós precisamos dedicar um pouco mais de tempo para os nossos pais, para os nossos amigos, idosos, vizinhos, para poder apoiá-los, compreendê-los, né? E ouvir mais também, né? Acho que eles precisam ser ouvidos, né?
Com certeza. E nós vamos chegando então ao final de mais um Gazeta em Pauta. Nós queremos agradecer. Obrigada, viu, doutor Marcelo, por ter estado conosco aqui. Tantas informações importantes, né, Esclarecer tanto para nós aqui, para os nossos ouvintes também, né? Muito obrigada, viu, doutor Marcelo? Eu que agradeço, fico lisonjeado, né, pela competência, pelo profissionalismo de vocês, né, em conduzirem assim de forma tão descontraída, né? A gente sempre fica um pouco tenso, sempre fica um pouco ansioso, né? Mas eu desejo a vocês aí sucesso, né, para esse projeto, né? E sempre que a gente puder também estar contribuindo de alguma forma, nós vamos estar sempre disponíveis. Obrigado. Muito obrigada. E você já sabe, a Gazeta de Limeira é jornal impresso, está nas redes sociais, no site e agora também aqui no audiovisual. E pelos estúdios da produtora Take Nine, né? Precisamos agradecer a excelente estrutura. Muito dedicados, competentes, tem ajudado muito aqui no nosso podcast. Muito importante, uma parceria muito importante. Continue nos acompanhando então e até a próxima.